Senhor presidente, senhores deputados, quem mais nos acompanha na sessão desta tarde de quarta-feira, aqui presente ou pela TV e pela Rádio da Assembleia. Eu queria falar também, fazer referência a este debate que o deputado Dirceu Dresch trouxe a essa tribuna, sobre a produção de leite no oeste, extremo oeste catarinense, que, aliás, também ocorre em outras regiões do Estado, e da necessidade de uma política para garantir a sobrevivência dos pequenos agricultores produtores de leite. É uma modalidade da economia forte, que tem sido bastante viável nos últimos anos, ou talvez a produção agrícola mais interessante nos últimos anos para a agricultura familiar, para os pequenos agricultores, e que precisa ser refletida e precisa ter as medidas necessárias, a medida de governo e de Estado, necessária para que possa sobreviver. É evidente que precisa se investigar, responsabilizar e punir aqueles que acrescentam, que colocam substâncias proibidas ao leite, no caso específico só da cáustica, mas tem sido cada vez mais comum eu ouvir que não tem como transportar o leite por mais de 300 quilômetros sem que ele estrague. E a pergunta que fica é, como então algumas empresas conseguem transportar leite de Santa Catarina até São Paulo e ele não estraga? Existe alguma mágica possível? Se não existe, se tecnicamente, cientificamente não existe, não é possível, é preciso que se organize a produção, a industrialização e a distribuição para o comércio de forma racionalizada na própria região e, evidentemente, com maior fiscalização. A produção de leite precisa continuar sendo realizada pela agricultura familiar, como forma de manutenção, inclusive dessa cultura, não só da sobrevivência das pessoas no meio rural, mas também dessa cultura absolutamente necessária à soberania alimentar do povo brasileiro. E precisa-se encontrar mecanismos que garantam essa sobrevivência e que garantam a saúde e a qualidade, saudável do alimento que se produz, que se processa e que se distribui na rede de supermercados. Mas um debate que a gente, com certeza, vai continuar acompanhando e se solidarizando com os pequenos agricultores, especialmente que estão lá, fazem um esforço para produzir o leite e entregam, e que, evidentemente, a partir do seu portão, perde completamente o controle. E que, nessa circunstância, não podem ficar abandonados pelo Estado, pelo governo, pela estrutura de organização da economia no seu conjunto, porque isso afetaria o futuro da alimentação saudável da sociedade. Mas quero me reportar a um outro episódio, ou a diversos episódios que têm ocorrido na sociedade brasileira no processo eleitoral para a presidência da República, especialmente no segundo turno, e inclusive agora no momento pós-eleitoral, que parece que está se construindo um terceiro turno da eleição presidencial. Um episódio específico no meio desse fenômeno de recrudescimento das divergências, na maioria das vezes forjadas, para não dizer artificiais. Um episódio específico foi o ataque ao Memorial Luiz Carlos Prestes, que está sendo concluído na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ataque que ocorreu no último sábado à tarde. Um grupo de cerca de 30 pessoas, convocadas por um professor de ciência política, deputado Dirceu Dresch. Um professor de ciência política da Universidade Luterana, uma universidade particular, que existe também em Porto Alegre, a UBRA. Professor de ciência política, pelas redes sociais, convocou e cerca de 30 pessoas participaram com faixas, cartazes, coroa de flores, com xingamentos, distorções da história, patrulhamento ideológico
E a renegação, inclusive, de parte importante e fundamental da história do povo brasileiro, como a gente, aliás, trouxe para cá algumas semanas atrás, quando aqui comemorávamos os 90 anos da Coluna Prestes, como um movimento do povo brasileiro, de militares brasileiros, mas do povo brasileiro, que contribuíram para a modernização e, inclusive, para a democratização da sociedade brasileira. Nós temos, nas manifestações dessas pessoas que participaram desse ato em Porto Alegre, inclusive dizendo que a Coluna Prestes foi a tentativa de Luiz Carlos Prestes de copiar a marcha de Mao Tse-tung na China, o que é um ridículo, e se tratando de pessoas esclarecidas que supostamente conhecem a história, porque se arrogam o direito de falar dela, né? Se tivesse lido com atenção, né, a orelha de um livro, saberiam que a marcha de Mao Tse-tung na China e a Revolução Chinesa foi 20 anos depois. Aconteceu 20 anos depois da Coluna Prestes aqui no Brasil. Mas nessa tentativa de descaracterizar a importância das lideranças, dos fenômenos da própria história brasileira, ou melhor dizendo, das manifestações e dos movimentos da esquerda brasileira, dos movimentos populares brasileiros, né, acabam distorcendo a história até ela ficar irreconhecível. Morte aos comunistas é uma expressão que foi usada, né, por este ato lá em Porto Alegre, contra o memorial, e tem sido usado pelas redes sociais também todos os dias. Aliás, cada vez mais próximas de nós essas manifestações. E como é comum em toda a ascensão, em toda a expressão fascista, e ficam irritados quando chama-se ele de fascista, mas o que é comum, deputado Dirceu, é eles não fazerem a menor distinção entre os comunistas, os socialistas, os democratas, os humanistas, para eles tendo um verniz de movimento popular e de vontade popular e de vontade de transformar a sociedade num sentido de maior democratização e maior participação popular, para eles é tudo comunista. E comunista bom é comunista morto, outra expressão, né, que também se tem lido, né, nas últimas semanas e até nos últimos meses, inclusive aqui no estado de Santa Catarina. Ou seja, o ato de Porto Alegre contra o Memorial Luiz Carlos Prestes não é um ato isolado, e sim um fenômeno perigoso, um fenômeno que é perigoso para o conjunto da sociedade, porque cria um clima, exatamente o clima que se criou nas vésperas do golpe de 1964. O clima que se criou nas vésperas do suicídio de Getúlio Vargas, 10 anos antes, em 54. O clima que se criou depois, nos anos seguintes, ao fim da Segunda Guerra Mundial, inclusive com a ilegalização do Partido Comunista Brasileiro, e aí, nesse aspecto também é necessário dizer, né, que se tenta detratar e suprimir a importância do maior líder popular da história moderna do Brasil. Maior líder popular da história moderna do Brasil, Luiz Carlos Prestes. Se tenta suprimir qualquer importância desse líder, mas na verdade assim, o seu partido, o PCB, na qual ele entrou só muito depois da coluna, teve 2 anos de vida legal, de 45, com o fim da guerra, até 47. E ele próprio, Luiz Carlos Prestes, foi eleito senador por vários estados do Brasil, até porque a legislação na época permitia, dos senadores mais votados da história do Brasil, proporcionalmente falando, evidentemente, junto com 14 deputados, em 2 anos de partido na legalidade, e voltou para a ilegalidade. Né? Então, uma história de perseguição, de clandestinidade, 9 anos de prisão por não renegar as suas convicções. Repete-se hoje o fato absurdo de que Luiz Carlos Prestes teria entregado, né, Olga Benário para o Hitler, né, para que ele fosse solto, o que é um absurdo, né, um absurdo ridículo. É preciso dizer também, nesse pouco tempo que sobra, eu já pediria mais um minuto, que em todas as lutas por maior democracia,
maiores direitos para os trabalhadores e para os oprimidos deste país. Os comunistas estiveram à frente. Mais um minuto, Vossa Excelência. Todas as lutas, o voto universal, o direito de voto para as mulheres, só em 46 foi constitucionalizado. E estava lá a bancada comunista, junto com Luiz Carlos Prestes, à frente, defendendo. As férias remuneradas, o direito da licença maternidade. Tudo isso foram lutas defendidas, né, pelos movimentos populares, tendo os comunistas, incluído Luiz Carlos Prestes, durante 70 anos da história desse país, à frente desse movimento e à frente desse processo. Pensar diferente disso e traduzir e desenhar uma história